Boa noite, que a paz seja com todos. Como é bom estar na casa do Senhor. Olhe para o seu irmão e fala: que bom que você escolheu estar aqui. Que bom que você escolheu estar aqui. Que bom. É sempre muito bom estar na casa do nosso Deus. Queridos, nós estamos felizes porque o Senhor é bom e tem nos dado vida, tem nos dado graça. Cada dia as misericórdias do Senhor se renovam. Por isso estamos aqui para louvá-lo, engrandecê-lo, para exaltá-lo. Hoje é um culto muito especial. Vamos ter uma peça linda para a glória do Senhor. Grandes coisas o Senhor vai fazer neste culto. Quem crê diz: eu creio. Eu creio, eu recebo, porque o nosso Deus, quando aqueles que se voltam para Ele, Ele vem e se manifesta, Ele responde, Ele visita e Ele está aqui para fazer isso. Quero te convidar então para nós orarmos. Vamos orar entregando este culto ao Senhor. Diga para Ele aquilo que você veio trazer, o que você veio oferecer. Se você tem um pedido, se você tem gratidão, o que você tem aí no seu coração, coloque agora diante do Senhor, que responde, que ouve. Pai querido e amado, muito obrigada. Te agradecemos porque o seu Filho assim nos ensinou a orarmos e dizermos: Pai nosso. O Senhor é o nosso Pai. E, ó Deus, como é bom termos acesso a um Pai que nos ama, que nos ouve, que tem o desejo de se relacionar conosco. Por isso nós te agradecemos, Pai nosso, Pai querido e amado. Recebe o nosso louvor, que agora vamos, ó Deus, entregar a Ti, pois Tu és a nossa rocha, Tu és a nossa força, Tu és o nosso refúgio, e só em Ti, ó Deus, nós temos confiado. Por isso vamos Te glorificar, Te exaltar, Te engrandecer e agradecer. Bendito seja o Teu santo nome. Recebe a nossa adoração, Pai. Este culto nós consagramos totalmente a Ti. Muito obrigada, Te amamos e Te adoramos em nome de Jesus. Aleluia. Aplauda o Senhor, glorifique, exalte, bendiga. Ele é digno de ser exaltado, louvado e adorado. Aleluia. Vamos louvar ao Senhor. Depois no exaltar assim, ó. Exaltai. Amém? No começo, entrarei em Tua presença, Jesus. Entrarei em Tua presença com sacrifício de louvor. Com canções eu Te exaltarei. Do pecado me livraste.
alegria, com alegria. Exaltai Aleluia. ao Senhor, louvai. Exaltai, engrandecei seu nome, a Ele sim louvai. Exaltai, engrandecei seu nome. Exaltai, ao Senhor louvai. Exaltai, engrandecei seu nome, a Ele sim louvai. A Ele sim louvai. Exaltai. Exalte a Jesus com seus aplausos. Louve ao Senhor, aleluia. Toda glória, toda honra, todo louvor sejam a Deus. Ao Cristo que veio a essa terra, andou sobre os mares, andou aqui, curou, salvou, morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Ao que venceu a morte, Ele é ao Criador da vida, mudou a minha sorte. Quando não vi saída, Tu és Deus. Quem sou eu pra negar o Teu poder? Mesmo em meio ao medo, oh, Ao meu encontro, já não sou mais o mesmo. sou mais o mesmo. Aleluia. Tenho um novo canto. Ele é Deus, Tu és Deus. Quem sou
aplauda Jesus. Glorifica o nome do Senhor, aleluia. Boa noite, irmãos. Vamos falar mais forte aí? Boa noite, irmãos. Aê, soltou o pulmão aí. Paz seja com todos. Podemos assentar, irmãos. Se você tem a sua oferta de amor, se você tem o seu dízimo e quer contribuir, é o momento que você pode fazê-lo. Nós temos a grata satisfação em dizer que esta igreja ela é mantida pelas ofertas voluntárias e pelos dízimos. Você tem a oportunidade agora de fazer com que esta igreja seja potencializada na pregação do Evangelho e na expansão do Reino de Deus na terra. Se você deseja ofertar, você pode fazê-lo pelo Pix ou de forma tradicional. E se você apontar o seu celular para esse QR Code, ele vai já digitar aquele lá 62955044377 e vai facilitar a sua vida, no sentido de não ter que digitar. E aí você então pode contribuir com esta casa. Se você tem o seu dízimo também, separe aí, nós vamos consagrar ao Senhor. Irmãos, eu quero sempre lembrar vocês, eu não sou o proprietário desta igreja, não sou o dono desta igreja. Aliás, a igreja do Evangelho Quadrangular não tem proprietário, não tem dono, ela pertence ao povo, e ela vai, se assim, enquanto Jesus não voltar, ela vai continuar sendo uma igreja dinâmica em pregar a palavra de Deus e em levar a mensagem de Cristo. Vamos consagrar ao Senhor? Levante a sua mão para o céu. Querido Deus, nós consagramos a Ti aquilo que os Teus filhos trazem à Tua presença. Desde lá do início, eles traziam à Sua presença algo que lhes importava. Eles entendiam a expressão de ser grato, de dar daquilo que o Senhor tem dado a eles, de devolver a Sua presença. E desde sempre o Senhor é quem prospera e abre portas e janelas que trazem abundância. O Senhor é quem fecha portas para que o devorador não tenha acesso. É tão especial confiar em Ti, Senhor, ser grato por tudo que o Senhor tem feito. Por isso consagramos agora no nome de Jesus. Amém. Podemos assentar por um instante? Irmãos, nós temos alguns avisos, e eu acho que o mais importante deles para este momento, que é o que está mais perto, que será domingo que vem, é o batismo. Então, qual é o nosso objetivo como igreja? É reunir pessoas? Faz parte. Mas reunir pessoas e transmitir para elas o quê? O amor de Deus, a nova aliança, e faz parte da nova aliança, crer em Jesus e ser batizado. O batismo não é da igreja do Evangelho Quadrangular, e nem meu, e nem desta igreja. O batismo é uma instituição dada por Jesus Cristo. É um selo para aquele que crê para a vida eterna. Por isso, se você sabe de alguém, tem um parente, tem um amigo, uma amiga que não é batizado ainda, convide-o para que esteja conosco agora no próximo domingo. Mesmo que tivesse tempo aqui, não tem problema, porque a água é aquecida, tratada e aquecida. Ou seja, as pessoas que se batizam, inclusive, até querem ficar aqui gostosinho na água aqui, né? Que é água gostosa. Então, nem esse impacto social tem. Embora antigamente, quem se batizava com o rio gelado, com o rio quente, era assim que funcionava. Mas hoje até isso nós temos como benefício. Água aquecida e tratada. Olha que coisa. Então, não há desculpa para não batizar. Aí você diz assim, mas o que poderia de mal fazer alguém descer aqui? Se fosse só uma passagem, nada. Não sei se você entendeu o que eu disse. Se ela só descesse água, não faz nenhum mal para a pessoa. Inclusive, como eu disse, a água aquecida, nem gripe a pessoa pega. Ao contrário, fica gostosinho. Mas quando a pessoa decide obedecer a Jesus, quando ela desce as águas, aquele salto que foi para a morte, esse aqui é o passo que vai para a vida.
ela sente algo que a água não dá, e nem o pastor, mas a presença de Deus confirma nela um selo tão especial. Por isso, eu acho que vale a pena, se você tem alguém que não se decidiu ainda, que tem dúvidas, bater um papo, conversar. Por exemplo, as pessoas ficam tentando possíveis dificuldades para se batizar. Eu faço isso, eu ainda faço aquilo, eu não faço aquilo, eu deixei. Olha, o batismo não tem restrições. Não há nada na Bíblia que restringe alguém de se batizar. A única coisa que restringe é se a pessoa não crê. Mas mesmo assim ela pode descer as águas, não vai fazer nada para ela. Por isso estou dando aqui a explicação no manual. Não há nenhum tipo de restrição. A única restrição que poderia haver é a pessoa não crer. Se ela não crê, o batismo não tem valor nenhum para ela. Mas se ela crer, ela deve ser batizada no estado em que está. E se houver alguma coisa para ser mudada, o próprio Espírito Santo vai trabalhar com ela para isso. Quantos entenderam o que eu disse? Você pode dizer isso para a pessoa. Tem alguma coisa que você acha que precisa? O próprio Espírito Santo vai te fortalecer para isso. Se houver algo para ser transformado. Amém? Em outro momento, Jesus fala que um homem muito rico, isso está em Lucas, no capítulo 12. Eu até gostaria de ler aqui. A partir do versículo 13, quero que você leia comigo. E disse-lhes um da multidão: Mestre, fala para o meu irmão para repartir comigo a herança. Próximo versículo. Mas Jesus lhe disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vocês? E disse-lhes, palavras de Jesus: acautelai-vos e guardai-vos da avareza. O que seria a avareza? É o desejo infinito de possuir e querer. Você entendeu isso? A pessoa que só se preocupa com o possuir e as coisas desta terra. Volta. Porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Fica aí, volta aí. Preste bem, esta é a fala de Jesus. Que a vida de qualquer um não consiste na abundância do que possui aqui nesta terra. Mas é o que mais se prega, pelo estímulo que a sociedade caminha. Continuando. E propôs-lhes uma palavra dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E ele pensava consigo mesmo, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto: vou derrubar os meus celeiros e edificar outros maiores. E ali vou recolher todas as minhas novidades, ou seja, o que produziu os bens dele. Próximo. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Preste bem atenção. Jesus vai logo em seguida responder. Então isso é alguém pensando: estou abastado, estou tranquilo, juntei, produzi e ganhei muito mais. Então estou dizendo para a minha alma, né? Alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Agora vem Jesus e dá a letra, né? E dá a palavra. Mas Jesus dizendo lá, Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Aqui fica, irmãos, exatamente aquilo que nós temos compartilhado com vocês. Trabalhar, comer, beber, vestir, dormir, viajar, faz parte de um cotidiano. Faz parte da vida de uma pessoa. Mas não pode ser tudo o que uma pessoa tem.
ela precisa ter mais do que isso. Ela precisa ter algo que fortaleça a sua alma, o seu espírito, a sua eternidade. E aí disse Jesus assim: é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. E eu quero perguntar aqui hoje, depois de tudo isso que você está ouvindo, você tomou a decisão de ser rico para com Deus, de ter garantido a sua eternidade e entrada no reino dos céus? É necessário que tenhamos posicionamento. Então você vai poder continuar comendo, bebendo, viajando, trabalhando, porém você tem um foco. E é muito além do tempo presente. Segunda-feira, é tão gostoso esse texto. Eu sugiro que você leia depois na sua casa. Eu vou parar por aqui, mas eu sugiro que depois você leia ele na sua casa várias vezes, até entender esse capítulo 12 de Lucas. Irmãos, eu não sei se você já viajou com a sua família, se você já marcou um passeio, ou como pai ou como filho, ou seja, quando você era criança, ou agora você como pai, né, ou mãe. Mas é verdade que quando uma família se prepara para fazer uma viagem, começa já na mente da criança, do adulto, preparação. Principalmente quando é uma viagem gostosa. Olha, quando nós éramos criança e a escola marcava para ir no Play Center, as aulas já não eram mais aulas, porque a gente só falava nisso. Era daqui 3 meses, mas tudo que quem pensava era como seria entrar naquele ônibus e ir no Play Center. É claro que a gente tinha que tirar nota, estudar. A gente tinha que tirar nota, tinha que estudar. Mas todo mundo só falava nesse assunto. Quando a pessoa vai viajar para um outro momento gostoso no interior ou fora do país, a pessoa fica pensando. Eu me lembro quando eu ia acampar com os meus pais, eu pensava no anzol que eu ia levar para poder pescar um peixinho. Eu ficava pensando como eu ia armar aquela barraca e o que ia colocar embaixo para não entrar a água. Aliás, eu olhei para o Amauri aí. Quanto tempo nós acampamos com a barraca do que seu pai tinha lá, uma barraca grande. A gente ficava sonhando, pensando, continuava vivendo, mas continuava sonhando e pensando. Então aqui vai um pequeno pensamento que compartilhei com eles segunda-feira agora. Eu fico pensando que se de fato nós tivéssemos no Brasil, eles dizem que são 70 milhões de crentes no Brasil. E a população está em 210 milhões, 215 milhões de habitantes. E alguém chega a dizer 220, né? Porque isso é só uma amostragem. Então, se estivesse, são 70 milhões de crentes em Jesus Cristo, e são 210 milhões de pessoas, nós seríamos o que da população brasileira? O que nós seríamos? Ajuda aí, gente, conta é conta. Eu não tenho como mudar. 1/3 de toda a população. Então eu fico pensando, se de fato são 70 milhões de pessoas que dizem ser de Jesus, a viagem do metrô tinha que ser outra. 1/3 desse vagão tinha que estar falando para o outro: rapaz, você está esperando? Será que é hoje? Aí o vagão faz assim, que ele fez os alarmes aí, e fala, é agora. Você está entendendo aí? Ou eu não estou conseguindo me explicar? Pelo menos 1/3 do vagão tinha que acordar de manhã e começar a falar assim, estamos esperando. Ele falou que ia voltar. Você está preparado? O outro vai falar, estou. Então, o dia vai ser pesado, mas fica firme aí, para que você tenha as mãos cheias de obras e de atitudes para com o seu Senhor. Eu estou falando alguma besteira aqui? Por favor, responda. Agora, pergunto a vocês, alguém ouve no metrô ou no ônibus? Agora vai ficar pior.
E na casa, que todos são servos de Deus. E na casa que todos são servos de Deus. Alguém levanta dizendo, pode ser hoje, viu? Esposa, você vai trabalhar, vai em paz. Se o Senhor te recolher, nos encontramos lá. Irmãos, a Bíblia diz que Jesus vai voltar para aqueles que o estão aguardando. Nós precisamos estar aguardando, esperando, de forma intensa. Pastor, mas eu tenho o alvo de conquistar a minha casa própria. Isso não te impede de ir para o céu. Conquiste a sua casa própria, mas continua pensando no céu. Continua compartilhando das coisas que Ele nos mandou fazer. Foi uma ordem, vão e anunciem o Evangelho. O que é anunciar o Evangelho? Pastor, é para não vestir a saia, ou o paletó, ou o vestido. Não! O Evangelho são as boas novas, que Deus está reconciliando com os homens através de Jesus Cristo, a nova aliança. Isto é o Evangelho que se deve levar aos outros, que a salvação chegou, e que Deus está livrando os homens do inferno, aqueles que quiserem serem livres do inferno. Porque Deus está condenando alguém? Não, ao contrário, já está condenado. E a mensagem da nova aliança é para descondenar, é para livrar, é para salvar. Por isso eu e você somos a igreja de Cristo. Se você não tem falado disso com sua esposa, é melhor você começar a conversar. Porque só fica preparado quem se prepara. Olha que coisa boa, né? Só fica preparado quem se prepara. Né? Você precisa olhar para ela e falar assim, bem, fica firme, viu? Nosso Senhor está voltando. Está difícil? Ela vai falar, tá. Aí você diz para ela, então, mas o dia da glória está chegando. Está fácil? Mas o dia da glória está chegando. E ela precisa virar para mim e falar, bem, não enfraquece não. Não esmorece, não. A Bíblia fala que aqueles que retrocedem, Deus não tem alegria neles, não. Fica firme. Permanece fiel. Porque o nosso Salvador virá. Irmãos, de verdade, alguns pensaram que Jesus estava voltando nessa madrugada aí do alarme. Eu ouvi já a declaração que algumas pessoas acordaram assustadas, pensando que estava tendo... Eu mesmo estava acordado, eu olhei e falei, que esse negócio está maluco? Aí eu ouvi, mas não está chovendo. Eu vi, e larguei ele de lado lá. Coisa gostosa, irmãos, não ter medo da morte, não ter medo do que virá, porque esse Jesus que eu estou esperando, se tiver alguma coisa mais séria, Ele me levando. Então eu vou habitar com o meu Senhor e Salvador pela eternidade. Eu vou estar com Ele todos os meus, não vou dizer dias porque o ciclo vai ser diferente, mas toda a eternidade. Hoje o ciclo tem dias, horas, minutos, noite, dia, né? Mas eu creio que lá, segundo nós entendemos, não haverá mais esse ciclo. Porque a Bíblia diz que o Senhor é que vai iluminar a cidade. E eu creio que Ele não apaga a cada 12 horas, não. Você entendeu, né? Ele não apaga, não. Ele continua iluminando a cidade por todo o tempo. Não há nada mais valoroso. Por isso esse texto de Lucas 12. Se você é alguém que está preocupado com as coisas dessa vida, você está perdendo o seu tempo, porque eu tenho mais uns minutos, eu vou ler com vocês. Volta o texto lá para mim, por favor. Eu não queria ler muito hoje, mas eu vou ler. Nós paramos em qual versículo? No 16? Não, nós paramos no... E disse aos seus discípulos, portanto vos digo, não estejais apreensivos, ansiosos, preocupados. Eu estou usando alguns sinônimos aí, tá bom? E se você souber outro, pensa aí. Pela vossa vida, sobre o que vocês vão comer, nem pelo vosso corpo, sobre o que vocês vão
Próximo versículo. Mais é a vida do que o sustento. Ou seja, a vida é maior do que o próprio sustento. E o corpo mais do que as vestes. Irmãos, olha aqui. Pensem a respeito dos corvos. Considerai os corvos, que nem semeiam, né? Nem tem despensa, nem celeiros. E Deus os alimenta. Quanto mais, irmãos, ele faz uma comparação muito pesada. Será que a gente não vale mais do que os corvos? Do que as aves dos céus? Próximo versículo. E qual de vós, estando ansioso, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Ele quer dizer um palmo. Aproximadamente isso. Pois se nem ainda podeis as coisas, por que estáis ansiosos pelas outras? Agora ele vai falar de quem? Pensem sobre os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, não fiam. E digo-vos que nem ainda Salomão, quem foi Salomão? Talvez o maior rei sobre a terra, ou Davi, aí fica um páreo duro aí. E digo-vos que nem ainda Salomão em toda a sua glória, ou seja, no ponto mais alto do seu reinado, se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a Eva, que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, ou seja, ele mostrou que isso tem um ciclo tão curto, tão passageiro. Quanto mais a vós, homens de pequena fé. Ou seja, ele está falando que Deus também veste a gente, cuida da gente. Próximo. Não pergunteis, pois. Eu vou pedir que vocês leiam comigo, viu? Para que fique aqui, na mente de vocês. Vamos ler junto. Não pergunteis, pois, que haveis de comer ou que haveis de beber. E não andeis inquietos. Próximo. Porque as nações do mundo buscam todas estas coisas, mas vosso Pai sabe que precisai delas. Você percebeu o que Jesus falou aqui? Que os outros ficam preocupados por causa dela. E ele disse, o Pai de vocês sabe que vocês precisam. Ou seja, ele vai prover. Eu interpretei errado o que está ali? Eu interpretei errado? Buscai antes o reino de Deus. E todas estas coisas, vamos lá, gente. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Irmãos, testemunho pessoal. 2 fiapinhos de gente, eu e ela, cheio de sonhos, muitos sonhos, mas muito fervoroso nas coisas de Deus, e deixei muitas oportunidades de muito dinheiro no mundo, viu, irmãos? Aos mais próximos eu já mostrei para eles uma série de vezes, mas eu olhei para essa mocinha e disse, está escrito inclusive em bilhetinhos, está lá em casa guardado, quando a gente namorava, exatamente essa frase. Vamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus, que todas as demais coisas serão acrescentadas. Nós chegamos aqui, irmãos. Nós chegamos aqui, com milagres e maravilhas e sobrenaturais da parte do Todo-Poderoso.
Ou seja, se cumpriu literalmente o que está escrito aí. Então muitas vezes ela, como mulher, às vezes se tornava inquieta no processo da vida, e eu lembrava ela novamente sobre isso. Nós somos fiéis, amor. O Senhor vai trazer a provisão. Aliás, meu sogro fez o primeiro desafio para mim. Eu fui falar: ô Divaldo, nós vamos casar aí. Ele falou assim: que isso? Vocês vão casar como? Desse jeito. Foi lá na cozinha: vocês vão casar como? Vocês não têm nada? Irmãos, foi quase que um tapa na cara e um murro no estômago, né? O italianinho nervoso falou: e agora? Mas eu vou lembrar o que eu respondi para ele: Divaldo, não estou preocupado com isso. Sua filha e eu somos dizimistas fiéis. Eu tenho certeza que Deus vai prover. A filha dele está falando, e ele calou a boca na hora. É verdade, ele ficou quieto, não falou nada. Mas enquanto ele viveu, ele pôde ver a glória de Deus nessa fidelidade. E minha sogra que estava lá, que ouviu isso também, está testificando a glória de Deus aí. Eu falei que viu isso daí. Ouve. Que viu isso daí. Ela não falou nada mesmo, ela só ficou de olho assim. Eu não sei se ela pensou assim: coitada da minha filha, vai casar com esse pobretão aí, né? Não sei se ela pensou isso, né? Coitado, não tem nem o colchão para dar, nem o fogão. E é verdade. Não, nós tínhamos comprado naquele dia no Paz Mendonça, era o fogão ou o colchão? Era o fogão. Tinha comprado naquele dia. Olha, nós estávamos com tudo, irmão. O fogão estava... Mas até hoje Deus fez o que prometeu. E Ele não ficaria em dívida comigo porque Ele é Deus, e nem com você. Ele quando diz que Ele é fiel, é porque Ele pode cumprir o que prometeu. É dele, todas as coisas são dele, a riqueza, o poder, a autoridade. Agora Ele quer saber de nós qual será a nossa atitude diante das circunstâncias da vida e das promessas que Ele tem nos feito. Se você vai abraçar as promessas e se lançar no reino dEle e amá-lo pela eternidade, ou se você vai ficar querendo ver a distância. Houve um momento da minha vida, até hoje eu não me esqueço disso. Eu vou encerrar com essa colocação aqui. Eu estava ali em cima na galeria. Meu pai havia convidado um homem que pregava, e ele tinha fé para que Deus preenchesse a boca das pessoas com dente de ouro e umas outras coisas, que era a fé dele. Então naquela noite ele estava orando, eu me posicionei ali, ali naquele beiral da galeria. Eu falei: eu quero é ver esse negócio aí. Eu já era cristão desde sempre, eu queria que Jesus fazia milagre, mas naquela noite eu queria... Ajuda aí, naquela noite eu queria... E eu vi, irmãos, foram dezenas de pessoas que foram tocadas pelo sobrenatural. Inclusive um deles esteve aqui no aniversário, no último aniversário que nós fizemos, ele estava aqui. Ele estava lá embaixo gozando. Que negócio de dente de ouro. Ele viu tudo aqui, os irmãos falando, testificando. Aí a outra moça fez assim para ele: eu sei o nome da pessoa, não vou falar porque não interessa. Abre a boca aí. Ele não queria abrir. Ela falou: abre a boca aí. Ele fez assim. Ela falou: você tem um dente de ouro aí. Ele veio correndo aqui, o banheiro dos homens era no banheiro das mulheres ali, tinha um espelho, ele fez. Aí ele desceu chorando, dizendo: Deus atende até os que duvidam. E ele não parava de chorar. Ele disse: eu estava com esse dente aberto tratando. Ele falou: esse dente estava com como fala, algodão. Então eu quis dizer para ele: eu quis ver e vi, não recebi nada. Você também pode querer ficar vendo o que Deus vai fazer com os outros, ou pode ser um daqueles que Deus vai fazer também. São posicionamentos. Se você se lançar por fé, Ele vai fazer na sua vida também. Você vai ter mãos cheias para apresentar diante dEle. E essa peça bate certinho com a parábola dos talentos. Depois você lê lá na sua casa. Irmãos, foi uma encenação. E a serva de Deus está aqui. Foi só encenação, viu? Foi uma simulação só. Feche seus olhos por um instante.
pensamento agora não é se Deus pode fazer o que Ele prometeu, é se você tem se colocado diante dele como alguém grato e que quer fazer parte da eternidade com Ele. Vou repetir, não é se Ele pode cumprir o que prometeu, porque Ele já provou de todas as formas que Ele pode cumprir o que prometeu. É se você quer fazer parte desse dia eterno, que não terá fim. Se você deseja fazer parte desta eternidade com Deus, é necessário permanecer na fé que você um dia começou. E se você nunca iniciou esse caminho, hoje o dia é para você. O momento foi preparado para isso, para que você tome a decisão e diga: eu também quero. Eu quero iniciar a caminhada com Jesus. Eu quero que Ele venha morar no meu coração. Eu quero fazer parte daqueles que vão herdar a vida eterna. Há alguém que deseja fazer isso, fazer essa declaração pública? É só levantar a mão e vir à frente. É uma declaração pública que você faz. Hoje, eu, de livre consciência, quero me decidir por Jesus Cristo. Eu quero que Ele venha morar no meu coração e fazer morada na minha vida. E quero viver a eternidade também com Ele. Se você entendeu esse convite, venha aqui à frente, eu quero orar por você. Jesus foi quem disse: aquele que se envergonhar de mim aqui na terra, eu também me envergonharei dele diante do meu Pai. Ou seja, sem acesso. Mas aquele que me declarar aqui nesta terra, eu também declararei ele diante do meu Pai que está no céu. Por isso é necessário uma declaração diante do céu e da terra. Se você ainda não fez, é para você esse momento. E se você já fez, eu aconselho e oriento, reforce novamente esta decisão agora, dizendo: Senhor, o teu lugar é aqui dentro de mim. A sua vida eu quero dentro do meu coração. Eu quero viver para ti todos os meus dias. Declare isso de forma apaixonada. Renove essa aliança que você começou um dia com Ele. É tão gostoso quando o marido fala para a esposa: eu te amo desde o dia que te conheci e continuo te amando ainda mais. A mulher fica feliz, o homem fica feliz de ouvir isso do outro. Você também pode falar isso para o seu Deus, dizendo: Pai, desde o dia que eu te conheci, tem sido gostosa essa aliança. É bem certo que em alguns momentos talvez eu não fui o que eu gostaria, mas eu estou aqui dizendo que eu te amo ainda mais, que eu te quero ainda mais, que eu desejo estar e habitar na eternidade contigo. Renova, Senhor, o meu amor a cada dia. Renova a minha unção, a minha força, o meu ânimo, a minha alegria. Perdoa os meus pecados de forma contínua, para que nada nos separe nessa caminhada. Porque hoje foi tudo preparado nesta noite, para que pudéssemos ter um tempo gostoso, de reflexão. Como temos vivido diante do Senhor. Você que entendeu tudo isso e quer declarar novamente o seu amor a Deus, renovar a sua aliança, fique em pé comigo. Nós vamos fazer isso de forma coletiva. Eu vou pedir que você se abrace assim, ó, como abraçando a Ele, e diga: Tu és o meu amor, Tu és o meu Deus, Tu és aquele que eu amo. Diga isso de coração. Eu te agradeço por ter vindo morar em mim, por ter feito essa nova aliança. Vamos fazer isso junto. Eu agradeço porque o Senhor me resgatou da minha maneira vã de viver e me trouxe para a sua maravilhosa luz. Eu sou grato, meu Senhor. Eu sou grato, e hoje nós estamos renovando os nossos votos de amor e de comunhão contigo, na esperança de que muito em breve, Senhor, quando vieres para buscar o teu povo, habitaremos no dia eterno contigo. Muito obrigado por Jesus Cristo, nosso Senhor. Muito obrigado pelo teu amor, pelo teu Espírito. Aleluia. Oh, glória a Deus. E olha, o que acontece quando nós aceitamos Jesus? Você pode, a festa no céu, e a gente ganha um novo coração. Então quero pedir, cante comigo esse hino. Recebi um novo coração. Pode falar para quem está do lado aí, ó. Eu recebi um novo coração.
coração regenerado, coração transformado, coração Que é inspirado. Vai ter um momento que você vai olhar para quem está do lado, então não fica com vergonha não, tá bom? Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, já vem sou meu irmão. É isso aí, Gabriel. Preciosa é a nossa comunhão. Agora lá. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos. É isso aí, Flávio. Vivendo em amor, uma família, vivendo honestidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. E agora, ó, troca de paixão aí de amor. Querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Agora ora por quem está do seu lado, dizendo: Senhor, essa pessoa que está comigo aqui precisa de forças para estar em pé diante de Ti. Ela precisa de forças para permanecer olhando para o alto. Ora para quem está do lado. Ela precisa de força na sua caminhada, para ser renovada no ânimo. Ela precisa de força, Senhor, para ser empoderada pelo Teu Espírito, para pisar todas e quaisquer argumentos do inimigo, para que nada o afaste ou o distancie dessa comunhão preciosa que o Senhor nos deu neste novo coração, nessa nova vida. Fortalece quem está comigo. Diga assim: fortalece, capacita, meu Senhor. E se for necessário, perdoa os pecados dessa pessoa, para que não tenha nada que separe ela da sua presença. Nós oramos agradecidos, porque nos tornou filhos dessa herança de amor, do seu amor. Nós somos gratos. Aleluia. Nós vamos fazer mais uma oração agora, por curas e por milagres. Com essa pessoa que está do lado, não separa não. Nós vamos orar aí. Eu não sei qual a necessidade que essa pessoa tem. Ela nem precisa confessar para você qual é a necessidade, mas ora por ela, para que Deus realize na vida dela uma obra sobrenatural de milagre e de cura. Estamos combinados? Amém? Irmãos, amém? Então começa aí, ó. Começa a orar. Orar pela pessoa que está do seu lado. Começa a orar: Senhor, realiza uma obra de milagre sobre esta pessoa que eu estou abraçado. Com essas pessoas que estão comigo aqui, realiza uma obra sobrenatural, porque o Senhor disse na palavra em que lemos que o Senhor é poderoso para cuidar das plantas, para cuidar dos pássaros. O Senhor cuida dos seres humanos, aqueles que são teus. Por isso, de uma forma sobrenatural, manifesta agora o teu poder, manifesta agora esta unção, unção de vida, unção de graça, unção de força, unção de renovo, unção de poder, para a purificação do corpo, da alma, para a purificação dos pensamentos, dos relacionamentos que estão quebrados. Senhor, eu oro agora para que no nome de Jesus se manifeste um poder sobrenatural para produzir milagres, aquilo que só o Senhor pode fazer. Opera agora, Senhor, de forma sobrenatural, trazendo o poder e a autoridade que está no nome de Jesus, materializando o sobrenatural em favor destas vidas. E para a tua glória nós dizemos: muito obrigado, Senhor, muito obrigado por cuidar de nós e de todos os seus. Obrigado, muito obrigado.
Aleluia.